Olá, meus irmãos, meu nome é Alexandre Cumino e eu estou voltando à Rádio Mundial. Hoje é o primeiro programa dessa série de programas chamado Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida. Durante muitos anos eu acompanhei aqui na Rádio Mundial o meu pai e o meu mestre Rubens Saraceni, que fez em memória, em saudade, eu peço aqui a bênção ao Rubens. E durante muitos anos ele fez aqui um programa chamado A Magia da Vida. Eu acompanhei aqui cerca de 10 anos e aqui também na Rádio Mundial, durante um bom tempo, também apresentei um programa chamado Falando de Umbanda. Hoje, como é um programa um programa de apresentação, então eu lembro algumas coisas a meu respeito, como sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual, médium de Umbanda. Eu venho de uma família espírita por parte de mãe, uma família espírita por parte de avó, e em 1995 eu conheci essa religião linda, encantadora e fascinante que é a religião de Umbanda. E em torno desse período mesmo, de 1995, também eu conheci o meu mestre, o meu pai espiritual, Rubens Saraceni. E dali para cá, o nosso trabalho foi crescendo junto. Eu já com um grupo de médiums, com uma amiga que era dirigente espiritual, e eu junto desse grupo, a gente começou então um trabalho de Umbanda, um trabalho pequenininho da religião de Umbanda. O Rubens Saraceni, ele já havia tido um trabalho de Umbanda aqui em São Paulo, e então ele foi a Uberlândia, passou um tempo em Uberlândia, e em 95 Rubens Saraceni estava voltando para São Paulo com dezenas de livros psicografados. Ele havia publicado um livro chamado Ancestral Místico, outro livro chamado O Cavaleiro da Estrela Guia e um livro chamado O Guardião da Meia-Noite. Com esse livro, que é publicado pela editora Madras, todos os livros de Rubens Saraceni são publicados pela editora Madras, que é a maior editora holística do Brasil, e podem ser encontrados em todas as grandes livrarias. Este livro, O Guardião da Meia-Noite, mudou o panorama da religião de Umbanda, pois até então não existia na Umbanda uma literatura psicografada. Ele não apenas publicou esse livro, como publicou dezenas de outros livros. Ele estava voltando para São Paulo em torno de 95 e 96. E o que há de mais forte nesse livro, O Guardião da Meia-Noite, além de ser Rubens Saraceni o autor que trouxe a psicografia para a Umbanda, pois não existia literatura psicografada na Umbanda, apenas no Espiritismo. Além dele trazer isso, que é o romance psicografado, o livro O Guardião da Meia-Noite conta a história de vida e morte de um Exu. Isso mesmo, meus irmãos, esse livro revela de forma inédita e pela primeira vez a história de um Exu. Depois desse livro, e depois que apareceu Rubens Saraceni como médium psicógrafo, então, com o tempo, muitos outros autores e médiuns psicógrafos surgiram. Mas naquele momento, em 1995 para 1996, poucas pessoas sabiam o que é um Exu. Um Exu na religião de Umbanda, pois o que mais se ouve dizer
é que Exu é o demônio, que Exu é o capeta, que Exu é o tinhoso, o coisa ruim, o chifrudo, aquele você sabe quem é, aquele o qual não se pode nem falar nada sobre isso, fora da religião de Umbanda. O que mais há é preconceito com relação a Exu. Preconceito é quando você não sabe o que é uma coisa e mesmo assim você acha que sabe e cria uma ideia distorcida sobre aquilo. Pois Exu é orixá e também é entidade. Na Umbanda se trabalha muito com Exu, a entidade. Isso quer dizer um espírito humano que já viveu na Terra, que desencarnou e volta para ajudar ao próximo com a alcunha, com o nome ou a identificação de Exu. Esse espírito está se identificando com o nome de um orixá. Orixá é a maneira de identificar as divindades na cultura Nagô e Yorubá, uma cultura africana. Lembrando que a África é um grande, é um enorme, é um gigantesco continente. A África, que é uma grande mãe, enquanto continente, abriga diversas culturas, diversas etnias. Há quem se esqueça de que ali é um continente e há quem se esqueça, por exemplo, nessa história das religiões, há quem se esqueça que Moisés era africano. Há quem se esqueça que o Egito está na África. E há quem não perceba que a África é um enorme berço cultural. Ali há diversas etnias e culturas. A cultura Nagô, que é a cultura daqueles que falam a língua Yorubá, ela prevalece na região que nós conhecemos por Nigéria e uma parte da República do Benin. É apenas nessa região de cultura Nagô, onde se fala a língua Yorubá, que há o culto de orixá. Porque orixá é o nome da divindade na língua Yorubá. Então ali ao lado, aonde está Angola, por exemplo, a língua nativa mais falada era o quimbundo, e além do quimbundo, uma série de dialetos ou outras variações como umbundo, chumbundo e diversas mais, nas quais o nome da divindade é Inquice. A gente tem ali também, perto da República do Benin, uma outra cultura chamada cultura Jeje. Nessa cultura se fala a língua Fon e as divindades são chamadas de Vodun. Voduns, orixás e inquices são muito parecidos, são praticamente semelhantes, pois na cultura Nagô-Yorubá, na língua Yorubá, você tem um panteão de divindades chamados orixás. Há um ser supremo, um ser maior chamado Olorum ou Olodumare, esse mesmo que nós chamamos de Deus, de Tupã, de Adonai, Brahman e Shivará. Ele é o Senhor Olorum, o Senhor Olodumare, o Criador de tudo e de todos, que está na origem de toda a criação e do qual surgem os orixás. Os orixás, entre eles os mais conhecidos, Oxalá, o Senhor da Fé, Oxum,
a senhora do amor. Oxóssi, senhor da caça e do conhecimento. Xangô, senhor da justiça. Ogum, senhor da lei. Obaluaê, senhor da cura e da transformação. E a nossa mãe, Iemanjá, senhora das águas e da vida. E na sexta-feira passada, dia 2 de fevereiro, é o dia de Iemanjá, comemorado na Bahia. E nós dizemos Odossi Iabá, ó doce Iabá, nossa mãe Iemanjá. Dessa cultura, também citamos os orixás Inhansã, mãe dos ventos, senhora do movimento. Oxumaré, o senhor das cores e da alegria. Nanã Buroquê, a velha senhora, e o nosso pai Omulu. Assim como esses orixás, e de mesma importância, de mesmo grau, de mesmo respeito, um orixá chamado Exu. Nesta cultura Nagô-Yorubá não existe demônio, não existe diabo, o que será assunto de um dos nossos programas também. Há um orixá chamado Exu nessa cultura Nagô que fala a língua Yorubá. Ao lado, em Angola, na onde se fala o Quimbundo, você tem uma outra divindade que é análogo ao Exu, chama-se Aluvaiá. Ali na cultura Jeje, que fala a língua Fon, onde você tem os Voduns, existe o Elegbara, o Elebá, o Elegibá, ou Lebá, Lembá. Todos eles são exatamente a mesma divindade, com nomes diferentes em culturas diferentes. Exu é uma divindade alegre, descontraída e que rege o vigor físico e masculino. Nessa cultura Nagô-Yorubá, a nudez é algo natural, assim como é natural para os índios. Exu, então, é um orixá que vem nu, com a sua virilidade exposta, porque a virilidade masculina nessa cultura também não é um pecado. Não existe na cultura Nagô-Yorubá uma história ou um mito como o de Adão e Eva, que comeram a maçã e pecaram. Ali a vida é considerada toda ela muito natural, e a maneira pela qual a vida vem à vida, a forma como se fecunda a união do homem e da mulher é considerado algo natural e não um pecado. Quando chega o europeu à África e vê um panteão de divindades, e nesse panteão há uma divindade viril, expondo a sua virilidade, tão feliz e irreverente, às vezes até mesmo sarcástico, esse orixá, chamado orixá Exu, foi considerado o capeta, o tinhoso, o chifrudo, o demônio, e de nada, em nada, ele se parece com essa criação judaico-cristã que é o Satã, o Shaitan, aquele que inclusive muito poucas vezes aparece no Velho Testamento, mas que é totalmente recriado no Novo Testamento. Isto não é Exu. Exu é uma divindade. Divindade é uma individualização de Deus. É onde o Criador se manifesta por meio de uma qualidade. No amor, por meio de Oxum. Na fé, por meio de Oxalá. Na lei, por meio de Ogum. Na justiça, por meio de Xangô. E na virilidade, na força, por meio de Exu, o orixá. Na Umbanda, os espíritos se manifestam
em linhas de trabalho que a gente chama de falange, aonde eles assumem um arquétipo. Então há o arquétipo do índio por meio do caboclo, há o arquétipo do velho, do ancião, na figura do preto velho e da preta velha, o arquétipo da criança e há o arquétipo do homem forte, daquele que assumiu todos os seus erros e que agora vem como um guardião, um protetor. Esse é Exu. Exu é aquele que na Umbanda trabalha com a força do orixá Exu. E mesmo dentro da religião de Umbanda ele era muito mal compreendido. Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro chamado Zélio Fernandino de Moraes, que no dia 15 de novembro de 1908, depois de uma série de dificuldades físicas, emocionais e astrais e espirituais, com apenas 17 anos de idade, depois de ser levado por sua família a um padre para ser exorcizado, a um médico para ser cuidado, a uma benzedeira e ninguém resolvia o caso do menino, foi levado à recém-fundada Federação Espírita de Niterói e lá Zélio de Moraes incorpora um espírito, Frei Gabriel de Malagrida, queimado na Santa Inquisição, que se apresenta como caboclo das 7 encruzilhadas e anuncia que vem trazer uma nova religião, a Umbanda. Por meio da boca de Zélio de Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas define a Umbanda como a manifestação do espírito para a prática da caridade. Nas sessões espíritas de então, daquela época, 1908, não era aceito a presença de espíritos de índio ou de negros que houvessem sido escravizados no Brasil. Para receber a esses espíritos e todos os outros mais, Zélio de Moraes, então, por meio do caboclo das 7 encruzilhadas e do preto velho Pai Antônio, ele funda a Umbanda, uma religião brasileira. E ele é o fundador porque ele é o dirigente do primeiro templo de Umbanda. É ele quem determina o ritual da religião. E ali nasce uma religião brasileira que é a cara do brasileiro, uma religião que reza para Cristo, reza para os santos, reza para os orixás, e aqui a Umbanda guarda uma semelhança com o Candomblé. O Candomblé, uma religião de resistência e de resgate cultural, traz esse culto aos orixás da cultura Nagô e Urubá, principalmente o Candomblé baiano, as 3 grandes e as demais casas de Candomblé que fazem uma resistência cultural e religiosa na Bahia, guarda a semelhança com a Umbanda, porque a Umbanda é uma religião mediúnica que cultua orixás e espíritos. Candomblé é uma religião mediúnica que cultua orixás. A Umbanda também guarda semelhanças com o Espiritismo, que também é uma prática mediúnica na qual nos relacionamos com espíritos. E aí a Umbanda é praticamente um meio termo entre Espiritismo, Candomblé, Catolicismo e também a Pagelança, por ser a Umbanda uma das mais brasileiras religiões que nós conhecemos. Então, mesmo dentro da Umbanda, nós não conhecíamos quem é Exu, e graças a esse médium Rubens Saraceni e o livro O Guardião da Meia-Noite, publicado pela editora Madras, nós tivemos a oportunidade de entender quem é a entidade Exu. Eu volto hoje para a Rádio Mundial com esse programa Umbanda Linda e agradeço a todos aqui na Rádio Mundial de coração essa oportunidade. Muito feliz em estar voltando a essa casa onde eu me sinto tão bem, aonde será uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Mundial 95,7 FM ou AM 660,
sempre aqui aos domingos, às 14h30. E também no YouTube, no canal Colégio Pena Branca. É uma felicidade a gente poder falar sobre a religião de Umbanda, relembrar bons tempos com o meu mestre Rubens Saraceni, desmistificar Exu, falar sobre as outras entidades de Umbanda, falaremos aqui sobre oferendas, falaremos sobre banho, sobre firmeza, sobre os pontos de força da natureza, falaremos sobre Deus muito. Falaremos sobre as variações das diversas religiões que há aqui nesse Brasil. Eu sou Alexandre Cumino, dirigente espiritual e sacerdote do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, estabelecido no Ipiranga, ao lado do metrô Alto do Ipiranga, que você pode conhecer pelo site www.colegiopenabranca.com.br. E para quem se interessa por estudo, o curso de teologia é ministrado por mim de forma virtual e EAD. Ensino à distância no www.umbandaead.com.br. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho a todos e o meu agradecimento a essa casa maravilhosa, a Rádio Mundial. Até o próximo programa. Minha gratidão, que Oxalá nos abençoe. Axé.